Faxineira sim, desleixada jamais. O assunto de hoje é para nós faxineiras que acha que não importa a aparência, não importa carrinho, não importa o seu comportamento. Então essas 3 teclas que eu vou estar batendo hoje pra gente aí colocar tudo em ordem. E se você tá deixando de fazer alguma dessas coisas, preste atenção que você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. Então bora pro vídeo. O primeiro bloco, como vestir mesmo trabalhando na área da limpeza. E é um grande erro nosso achar que, eu tô na limpeza, então não preciso me vestir bem, não preciso estar com a aparência boa. E por muito tempo, devido chegar na França e já lidar com a limpeza, eu ficava, não, mas isso aqui é provisório, eu tô na limpeza mesmo, eu vou de qualquer jeito mesmo. E acabei não me atentando para esses detalhes. Mas com o passar do tempo eu fui mudando e ainda bem que eu tive essa noção, essa conscientização de mudar. Então eu comecei a pensar bastante o que eu poderia fazer para melhorar, o que eu poderia me vestir. Para quem não sabe, eu emagreci aí cerca de 19 quilos. E como eu trouxe roupa do Brasil, para começo de conversa eu comecei usando a calça e a calça foi ficando larga, e eu mesmo assim continuei usando essa calça, não queria comprar, não queria gastar, já viu como que é imigrante, né, quando chega, não, eu vou juntar o máximo de dinheiro possível para mandar pro Brasil, porque eu não quero gastar, não vou comprar nada aqui, porque eu quero vazar daqui logo, vou juntar dinheiro e vou voltar pro Brasil. Só que eu percebi que não tava dando mais, a minha mãe também sempre me falando, Lô, você tem que mudar essas calças suas, você tem que mudar suas roupas, você emagreceu demais, tá tudo caindo, tá tudo largo, e aí eu fui e finalmente comprei calças. Que tipo de calças que eu comprei pro trabalho? Principalmente essas de tecido mais molinho. Por quê? Não compensa você comprar uma coisa pra ficar apertada, pra ficar te machucando. Então eu comprei geralmente o máximo aqui sem costura e na cor preta, que é a cor básica. E aí eu fui comprei essas e agora estabeleci elas, né, pra limpeza. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque além de tudo das outras estarem largas, eu ficava puxando, né? Assim, querendo ou não, você quer subir mesmo usando cinto, e fica aquela coisa, né, você fica desbundada, ou seja, tudo fica largo. E aí eu troquei a calça. O próximo passo foi trocar a blusa de frio, porque eu trouxe blusa do Brasil também, não queria comprar também blusa de frio nova, mas bonito, né, um casacão, alguma coisa mais apresentável. E aí eu consegui também comprar e troquei. Tô usando sempre o mesmo casaco, só que mais longo, de couro, enfim, consegui melhorar isso na aparência. E outra coisa que eu tava deixando muito a desejar, eu não usava nada, nenhum batom nem nada. Do jeito que eu acordava, eu ia pra limpeza. E aí eu fui começando a sacar isso. Inclusive, o poder da influência, porque a minha colega de trabalho, ela ia toda maquiada. E eu pensava, pra que ir toda maquiada pra área da limpeza e tal. Só que a minha mãe foi começando a estudar sobre isso, fui começando a prestar mais atenção, e eu percebi que isso faria toda a diferença se eu mudasse. Então, eu não passei nada de base essas coisas, mas eu passei batom, que é o mínimo que eu acho que a gente tem que fazer. Que eu acho não, né? Que eu tenho certeza que uma mulher deve fazer é passar um batom, gente. Eu acordava com a cara branca, né? Cara de quem acabou de acordar, literalmente. Ia pro serviço sem um batom, quem gosta aí de algum brinco ou de algum relógio, alguma coisa mais que dê ali um ar de mulher, enfim. É uma coisa que eu aprendi e agora eu reservei um batom ali só pra minha bolsa, pra minha mochila, porque é necessário você tá com a corzinha ali, né? Pelo menos. E outra coisa também que eu tava deixando muito a desejar é o meu uniforme. O que aconteceu? Eu entrei no Reemplace e esse Reemplace era de outra mulher, querendo ou não, ela tinha um uniforme bem maior do que o meu, na lógica, né? Seria. Só que, como eu entrei em Reemplace, achei que seria pouco tempo, eu tava usando aquele uniforme, o uniforme era desse tamanho, e eu me senti esquisita, mas tudo bem, tava usando, e o uniforme bem antigo. E aí eu fui pedir, cheguei no meu chefe, falei, chefe, você tem um uniforme pra mim? Ele falou, tenho. Quando ele pegou o uniforme tava do meu tamanho, tava numa cor bem mais forte, mais bonita, ou seja, você batia o olho e você via que era um uniforme novo, né? O meu uniforme, ele é azul, ele é de 2 cores. Por quê? Porque o antigo, ele era um azul bem claro, era um azul mais claro. E esse uniforme novo é um azul bem escuro, tipo um azul marinho. Então, fez toda a diferença eu trocar esse uniforme. Ficou mais elegante, mais bonito,
bonito, quanto também ficar mais novo, gente. Querendo ou não, você tem que usar uma coisa mais nova. Não adianta você querer usar coisas antigas, suja, rasgada. Não pense que tá na limpeza que tem que ficar assim. E era uma crença que eu tava criando na minha cabeça. Não, eu tô na limpeza mesmo, então vai de qualquer jeito. E não deve ser assim. Outra coisa também, o cabelo. Sempre eu acredito que as pessoas ali que me vê nos prédios, porque eu atualmente tô limpando o prédio, eles me vê com o cabelinho assim de lado, amarradinho. Então assim, já ficou a minha marca registrada, amarrar o cabelo assim de lado, mas tá sempre penteadinho o máximo possível, sempre o mais ajeitado. Aí eu vi um vídeo, a menina falando, você tem que prender com aquelas piranhas. Fui e tentei, só que ficou parecendo, sabe quando a gente vai lavar a casa e amarra o cabelo assim, de qualquer jeito pra limpar a casa? Falei, gente, isso não colou comigo. Aí o que eu fiz? Arrumei esse jeito assim de ladinho, que ao mesmo tempo que fica preso, fica bonito. Então foi a maneira. Eu já vi também outras colegas de trabalho usarem rabo de galo, só que pra mim não funciona tanto, não me sinto tão... É outra coisa que você também tem que prestar atenção. Tem que usar uma coisa que te favoreça ali, que você também se sinta o mínimo bonita, né? Então o rabo de galo não dá certo pra mim, porque eu tenho muitos cabelinhos pequenininhos que tá nascendo, aí vai ficar, né, mesmo daquele jeito. Aí eu preferi não usar rabo de galo, sempre colocar assim de ladinho. Então essas questões da aparência importa muito, porque se você... O que a pessoa no subconsciente dela pensa? Nossa, se ela tá cuidando da beleza dela, da aparência dela, ela cuida do prédio, ela cuida de tudo bem. Então sempre pense nisso. O que a minha aparência tá passando, mesmo sendo uma faxineira? O que eu tô passando? Que imagem eu tô transmitindo para as pessoas, mesmo estando na faxina? Então esse é o primeiro bloco. Espero que vocês tenham pegado aí essa noção de aparência, o quanto a aparência importa, mesmo sendo da faxina. O segundo bloco agora, eu vou falar sobre o carrinho de limpeza, que é a maior ferramenta de trabalho que nós temos como femme de ménage aqui na França. E femme de ménage significa a pessoa que limpa, né? A mulher que limpa. A primeira coisa que a gente deve sempre ter em mente é manter o carrinho organizado. Porque as pessoas olham e o seu carrinho de limpeza é reflexo daquilo que você é. Assim como a sua casa é reflexo, o seu carro é o seu reflexo do quanto você é organizada. A sua mesa de trabalho também, você que trabalha no escritório, alguma coisa assim, também é reflexo. Então a gente precisa sempre manter e entender isso. O carrinho de limpeza precisa estar limpo e organizado. Assim que eu cheguei aqui, eu aprendi isso em uma empresa. Tinha a supervisora que ficava sempre de olho, até mesmo o paninho dobrado, como ele era dobrado. Aí eu cheguei, né, tem que obedecer. Mas eu falava assim, gente, isso é demais, pra que isso? Tá exagerando. Só que, com o passar do tempo, eu fui percebendo que isso faz sim toda a diferença. Porque todas as pessoas que passam ao seu redor ali, enquanto você tá fazendo a limpeza, elas estão te observando. Elas olham o seu carrinho, elas olham a água suja, se tá suja, se não tá, se tem produto, se não tem no carrinho. Elas olham tudo por questões de segundo. Principalmente, vocês sabem que sempre tem as pessoas abençoadas, maravilhosas, e qualquer coisa que elas veem ali de errado, elas vão reclamar pro seu supervisor, vão até mesmo reclamar pra você. E quando reclamam pra gente ainda tá bom, né? O duro é quando querem chamar o supervisor, o gerente e tudo mais pra poder reclamar de coisas que às vezes só poderia falar pra gente e tá resolvido. Mas enfim, a vida é assim, né? Não só na área da limpeza, em qualquer trabalho que você tiver. Mas o último insight que eu tive agora, aí eu troquei de emprego, mas não continuei não dando tanta atenção. E também não tinha uma supervisão tão assim todo dia, igual nesse primeiro trabalho. Só que eu fui arrumar uns trem lá no meu carrinho, olhei assim de lado, tinha um pano novinho que o meu patrão lá tinha deixado, que o meu chefe tinha deixado. Aí eu fui e peguei o pano que o chefe tinha deixado e peguei o pano que eu tava usando. Eu falei, eu não acredito, tô falhando nisso. Eu tava com um paninho de estimação que eu nunca abandonava ele. E o paninho velho, sabe? Assim, bem surrado, digamos assim. Falei, gente, eu preciso trocar esse pano. Aí o que eu fiz? Eu joguei o outro lá, deixei lá, né? A vontade de jogar fora, só que patrimônio da empresa, então deixa quieto. Fui, dobrei e deixei lá no cantinho que tem e fui e peguei esse outro novinho. Aí eu fui observar, o que eu tô fazendo agora? Deixando eles dobradinho, igual eu aprendi no outro serviço, assim, na onde pega, e ficaram as cores, duas cores, que ficaram azul. Aí tem um azul
de um estilo de pano que é diferente, o azul do outro estilo de pano. Só que ficou lindo, gente. Só isso já mudou o visual do carrinho. Só a possibilidade de ser 2 panos mais novos e da mesma cor, ali da mesma tonalidade de cor. Falei, gente, é cada detalhe que você precisa prestar atenção, que vai fazer diferença quando as pessoas te olharem. E principalmente as pessoas mais detalhistas, as pessoas que podem ali estar te elogiando depois pro seu chefe, ou pro guardião, ou enfim, para qualquer pessoa. Ou até mesmo comentar entre eles, porque vocês sabem que tem muita reunião, né? Onde ali é decidido qual empresa vai ficar. Então todos esses pontos vão contar tanto para você quanto para a empresa que você trabalha. Você vai estar gerando valor ali para a empresa e também garantindo de maneira inconsciente até mesmo, garantindo o seu serviço. Então pense sempre em manter organizado, manter os produtos cheios. Tem pouco produto? Reponha, né? Coloque mais. Deixe os panos sempre alinhadinhos, dobradinhos certinho. Dá uma limpeza, tira, vamos supor, uma vez por mês aí, se for necessário. Tire para limpar seu carrinho. Então, quando eu cheguei e peguei esse reemplace, para quem não sabe, reemplace é substituição, eu tirei tudo do carrinho, dei uma limpada, tirei o que eu não usava mais, porque cada pessoa trabalha de um jeito, ou seja, tirei coisas que eu vi que eu não estava usando, deixei somente aquilo que eu estava usando. Deixei ali um ladinho separado para colocar meus foninhos de ouvido, garrafinha de água, carregador, portátil que eu também às vezes uso. Deixei um lado só para isso, deixei um lado só para os produtos. E é dessa maneira que você vai garantir sempre ali visibilidade de uma maneira boa, né? A aparência da sua ferramenta de trabalho. Então, além de você estar visualmente apresentável, você também estará ali com a sua ferramenta de trabalho em ordem. Então é isso, bora pro terceiro bloco. O terceiro bloco agora, vamos falar sobre expressão não verbal. O que a gente transmite mesmo não falando. Apesar da gente chegar aqui e sempre estar com aquela pressão de quero ir, quero voltar, ou nunca mesmo ter trabalhado na área da limpeza, a gente acaba deixando a desejar nessa questão de expressão. E eu por muito tempo, eu passei aí, eu acredito que de 6 a 8 meses relutando, tentando assimilar tudo o que aconteceu, mas depois eu me atentei para isso e graças a Deus eu consegui mudar também, lendo muito livro. Vou passar o nome de um livro para vocês, 90 segundos para convencer alguém. Vou deixar aqui depois também para vocês, se vocês conseguirem, baixe e leia esse livro, ou então compre, né? Esse livro é assim, sensacional, e foi com ele que eu também tive um maior start nessa questão de expressão. Ele lá no livro, né, fala sobre olhar no olho, sobre sorrir, sobre infinitas coisas que você precisa causar na pessoa em 90 segundos sem até mesmo nem falar nada. Ou seja, não falar nada, só um bonjour ali, mas a sua expressão julga bastante. Então, como eu vim de outro país, você cai de paraquedas numa profissão que você nunca fez, e aí tentando assimilar aquilo tudo. Ou você fica com a cara muito fechada, tipo, que raiva que eu tô aqui, ou você fica numa cara muito de tristeza, e isso tudo transmite para as pessoas que estão ao seu redor, porque sempre na limpeza você vai ter contato ali com seja o residente do prédio, seja ali no birro, que são os escritórios. Eu também trabalhei em escritórios, ou seja, você sempre tem pessoas ali passando à sua volta, te cumprimentando, e a sua expressão diz muito sobre você, sobre o que você tá passando ou querendo passar. E aí eu consegui mudar essas atitudes minhas. Primeiro, ficava com a cara muito séria. Eu, na verdade, sempre fui mais séria de qualquer maneira. Agora imagina quando você muda, quando você se depara com outra situação. E aí o cara muito sério. E quando a pessoa falava bonjour, o que eu fazia, né? Primeira vergonha de falar bonjour, bonjour. Só que eu abaixava, tipo assim, bonjour, sabe, submissão? Eu falei, caramba, eu tô passando uma imagem de submissão, de coitadinha, sabe? Tipo, você é superior a mim e eu tô mais abaixo. E isso é ruim, gente. Isso é extremamente ruim. Você tem que passar expressão ali de confiança, de alegria, de, como se diz, já que tá nesse processo, nessa área, então faça com excelência. Agora eu aprendi a falar bonjour, de olhar no olho da pessoa, ter ali um posicionamento, porque uma coisa que eu sempre tenho em mente, que as pessoas que estão ao seu redor sempre estão te observando, e as pessoas que estão ao seu redor pode ser seu futuro patrão, e você nem sabe. A pessoa ali pode querer te contratar pelo aquilo que você tá passando, tá transmitindo. Então eu sempre pensei nisso, mas eu me deixei levar por esse momento, por esse processo, e aí quando eu me toquei, falei, realmente
realmente eu preciso mudar. Então, o que eu falo agora? Eu falo bonjour, ou seja, cabeça erguida, olhando no olho, postura, né? Então, eu errei muito nesse ponto. Querer, sabe? Eu sou coitadinha, tô aqui, né? Não queria estar aqui. É um processo, então vamos passar. Não, vamos nos posicionar. Dependendo da pessoa, eu falo um savá, né? Bonjour, savá, dá um sorriso e a pessoa já se desmancha. Hoje as pessoas, elas estão cada vez mais carentes, elas estão cada vez mais precisando ali conversar. E se tem uma coisa que eu tive que também aprender, por exemplo, Malone, mas se eu falar um savá, ela vai querer já atacar outra coisa, eu não vou saber responder. Tá tudo bem, fala que fala pouco francês, mas quando eu vi que uma pessoa queria conversar mais comigo, perguntar de onde eu sou, falar sobre o tempo, falar qualquer coisa, eu parava de limpar, prestava atenção na pessoa e tentava falar o máximo de coisa possível. Mas eu não sei falar, mas tenta, né? A gente tem que aprender, ainda mais na limpeza, que a gente não tem tanto contato assim, de ficar falando 24 horas, a gente tem que aproveitar o francês que tá aí de boa, disponível para querer conversar com a gente, e a gente tem sim que soltar, tentar falar o máximo de coisa possível. Então, teve uma mulher que eu cheguei, sabe quando a gente escora assim no cabo da vassoura? Eu fiquei escorando assim, tipo assim, tal, não, entendeu? Sempre se comunicar e se expressar ao máximo. E quando eles veem também que a gente tá tentando falar a língua deles, eles acabam ficando mais receptivos e mais receptíveis a tá ali tentando te ensinar, te dando alguma dica. E você só vai aprender a língua melhor quanto mais você treinar. E nada melhor do que um próprio francês, uma própria pessoa ali que esteja disposta, né, a falar com você. Então, essa é a terceira, não menos importante. Esteja ali sempre com autenticidade, confiança. Se você não pretende ficar na limpeza, mesmo assim, dê o seu melhor. Hoje eu já coloquei um mantra ali, quando eu vou pegar nas limpezas, eu falo, eu vou ser a melhor faxineira que esse prédio já teve. Eu fico. Eu vou ser a melhor faxineira que esse prédio já teve. Eu vou dar uma dica também pra vocês, que é o seguinte: quando eu vejo que eu tô ouvindo alguém, tá vindo alguém, o que eu faço? Eu faço algo além. Que a pessoa, tipo assim, nossa, mas ela limpa isso? Entendeu? Por exemplo, se eu tô vendo que tá vindo alguém, talvez eu já limpei aquela parte ali da tomada que fica em cima, aí eu vou lá e fico assim, sabe, esfregando, até a pessoa passar. Pra quê? Pra ela perceber que eu tô limpando coisas que são obrigatórias, porém, que não são tão óbvias. Outra coisa também que eu aprendi, vou passar de dica pra vocês aí, que tá na área da limpeza. Eu limpava e já ia pegando a sujeira, limpava e ia pegando a sujeira. Aí o que eu tive a sacada, né? Eu comecei a limpar e a deixar perto do elevador, no meu caso, que é Batimon, ou seja, que é prédio. Aprendi a deixar a sujeira ali perto, no cantinho, mas deixar a sujeira. Por quê? As pessoas, quando iam passar para entrar no elevador, elas veem, olha, o tanto de sujeira que eu já tirei. Porque às vezes as pessoas acham que a gente não limpou, que não tá compensando, que não tem sujeira nenhuma. Pode chegar a pensar nisso. Então, eu deixo a sujeira de propósito. Só que eu deixo mais no canto, mas para a pessoa ver o tanto que eu já retirei ali, o quanto eu já limpei. Então, se eu vejo também, vamos supor, outro exemplo, se eu vejo que a pessoa tá vindo, eu ergo a vassoura e vou tirar uma teia de aranha. Posso já ter limpado, mas não interessa. Eu quero que a pessoa veja que eu tô ali fazendo o serviço. Então, essas foram as dicas de hoje para você que trabalha na faxina ou para você que tá vindo aí trabalhar na Europa. Venham e se chegar a acontecer de vocês trabalharem na faxina, deem o seu melhor. Façam o seu melhor. É uma coisa que eu demorei a assimilar, literalmente que eu demorei a pensar mesmo. Mas a ficha caiu e literalmente agora eu falo, eu sou a melhor, eu sou a melhor. E fora que você tá profetizando palavras boas, palavras ali de... Porque você tem que profetizar, você tem que falar coisas positivas ao seu respeito. Mas eu também falo que esse é um processo e que Deus tem preparado algo para mim maior e melhor. Maior e melhor. Tanto maior na questão de propósito, quanto melhor, né, na questão financeira ainda. E olha que eu tô falando isso, na limpeza a gente não ganha mal, porque é um trabalho que geralmente só imigrante topa, mas a gente ganha muito mais do que certos franceses aí, todos engomadinhos, viu? Pra quem não sabe, o salário de um francês, dependendo aí, lógico, dependendo do trabalho, a gente ganha muito mais, gente, muito mais. Então, assim, não pense que porque tá na limpeza tá ganhando ruim, não.
A gente consegue ganhar muito se a pessoa, principalmente for uma pessoa inteligente, consegue pegar vários serviços ali, ela consegue tirar um salário excelente. Então, cuide da sua imagem, cuide do seu emprego, cuide da sua fase. Essa é a fase? Então, bora fazer essa fase da melhor maneira. Um beijo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente aqui se você é uma faxineira, se você está fazendo alguma dessas coisas aí. E até a próxima. Bisu!